Mateus, capítulo 27, mensagem que eu tenho pregado, né? Já faz alguns dias ou semanas que nós estamos ministrando essa mensagem. Por quê? Porque nós não temos visto mais mensagens que falam da cruz, né? Nós temos ouvido tantas mensagens aí elaboradas, construídas em laboratório, né? Já falei isso, mensagens motivacionais. Não precisa nem vir na igreja, né? Só ir na internet, né? E impressionante que existe crente de internet. Conheci alguns, né? Os crentes da internet. Estamos em casa pela internet, né? Eu fico pensando, misericórdia, né, irmão? A Bíblia diz que nós fizemos parte do corpo de Cristo. E se nós ficar longe um dos outros, o corpo de Cristo vai ficar dividido. A não ser que seja para cumprir o Evangelho de Marcos 16, 15 ou 16, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Senão, nós devemos estar nos reunidos no Beit Hamikdash, que quer dizer casa sagrada, para nós ouvir a palavra de Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 27. E no versículo 31, nós vamos fazer a leitura, o texto que eu tenho pregado já, né? Nós vamos seguir nessa revelação do Espírito Santo de Deus. Está escrito assim, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem, sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si os meus vestidos, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram uma escrita e a sua acusação, que dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Vamos fazer uma de oração para Deus falar conosco. Glorioso Deus e eterno Pai, como te ajuda, nós oramos e pedimos que o Senhor venha falar nossos corações, venha, Senhor, dobrar em nossa alma e venha, Deus, se revelar pelo poder da tua palavra. Confirma o teu milagre, a bênção e vitória, manifesta a tua bondade. Ó Deus, cada um de nós viemos aqui porque nós necessitamos que o Senhor venha atentar para a necessidade dos nossos corações e da nossa alma. Quebra as barreiras, tira os obstáculos, repreende toda enfermidade, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Então, Senhor, toque em cada um de nós, deixe que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Toma os seus assentos, por gentileza, pode ficar à vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como já iniciei falando, né, irmãos? Às vezes eu pergunto para o Senhor, né? E eu fico indagando com Deus, dizendo: por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu não sei você, tá bom? Eu não sei se você gosta de quem você é. Eu não sei se você se levanta de manhã e você se levanta de bom humor. Eu não sei. Eu sei que eu tem dias que eu não gosto de ser quem eu sou. Tem dias que eu não gosto de ser quem eu sou. Tem dias que eu faço coisas que eu gostaria de não ter feito. Tem dias que eu falo coisas que eu não queria ter falado. E assim que segue a nossa vida, não é? E aí eu fico perguntando para Deus: por que eu sou assim? Ainda ontem, né, eu fui pregar num bairro chamado Vila Esperança, né, na região lá no Pinheirinho.
E eu passei para fazer uma visita antes para uma determinada pessoa. E tudo bem. Chegamos, conversamos e tal. E eu disse, vou sair porque eu tenho compromisso. Quando eu saí, a pessoa veio de atrás de mim, conversando. E essa conversa virou um angu de caroço, como dizia minha mãe. E eu fiquei pensando comigo, puxa, mas a conversa já terminou. E aquilo foi tão forte, irmão. Aquilo foi tão forte que eu saí daquele lugar e eu fui para a igreja que eu tinha que pregar. Eu já fui dali da onde eu saí até na igreja pedindo perdão. O Senhor me perdoa. Eu acho que eu fiz uma visita que eu não deveria ter feito. Eu acho que eu fui num lugar que eu não deveria ter ido. E foi tão... eu vi que foi uma seta do inimigo antes de eu sair de lá, que parece que queria me envolver mesmo e me deixar, né? E tudo bem. Cheguei no culto, preguei, orei, fui para casa, fui orar. E aí o Espírito de Deus começou a me dizer, né? Que muitas das vezes o nosso dia não acaba como nós queremos que ele acabe. E muitas das vezes ele também não começa como nós queremos que ele comece. Né? Então nós vamos ter surpresa todos os dias de nossas vidas, ainda que nós projetamos muito bem ela. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando aqui do texto. Eu quero enquadrar o texto aqui para construir minha mensagem, estou construindo uma base. E a Bíblia diz que essa passagem que nós estamos lendo está falando então da crucificação de Jesus. Para nós entender a crucificação de Jesus, nós temos que viajar um pouco no tempo, no passado, porque o texto que nós estamos lendo aqui foi registrado aproximadamente há 3.500 anos atrás. Então nós temos que ver o que acontecia nessa época. E se nós queremos falar do texto, nós devemos também falar do local, ponto geográfico onde tudo isso aconteceu. Então nós estamos falando de Jerusalém. Jerusalém que, né, uma cidade construída, pelo menos a antiga Jerusalém, construída há quase 4.000 anos atrás. E sabemos que a antiga Jerusalém, porque tem duas Jerusalém, tem a antiga e tem a nova, não é? A antiga está cercada ainda com muralhas, ainda que não seja muralha antiga, mas foram reconstruídas, e a nova está, então, da parte externa, né? Então, quem fala da Jerusalém está se referindo à Jerusalém antiga, onde toda essa história aconteceu biblicamente falando. Então, a Jerusalém antiga, nós sabemos que ela está 8 metros acima do seu piso original. Por que, irmão? Porque devido ao ataque do inimigo e as guerras que tiveram em Jerusalém, o povo era atacado pelo inimigo, levado para o cativeiro, e quando eles retornavam do cativeiro, a cidade estava então toda destruída. Eles então tentavam reconstruir a cidade. Primeiro tinha que limpar, então eles viram que ia demorar muito para limpar todo o entulho, e eles construíram então em cima dos entulhos que ali estavam. E Jerusalém foi derribada 8 vezes, ou seja, 8 vezes eles foram levados para o cativeiro. Então, cada vez que eles eram levados para o cativeiro, um entulho. Eles vinham e reconstruíam. O inimigo vinha e destruía. Eles vinham e reconstruíam em cima do entulho. E por eles construírem em cima do entulho várias vezes, 8 vezes, então a cidade ficou 8 metros em cima dos entulhos. O normal do seu piso original, 8 metros. Então a cidade está no alto, num pico. E a Bíblia diz que ali foi construído então o templo de Salomão. Tinha sido construído o templo de Salomão, que na época de Jesus esse templo tinha sido destruído. Então Herodes o Grande, não é? Tinha reconstruído um novo templo, porque ele queria agradar os judeus, pelo menos os religiosos, né? Então do lado desse templo tinha uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. Para quem, né, acompanha a Bíblia, é um amante da palavra. Então do lado do templo tinha a fortaleza chamada Antônia. A Bíblia diz que Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras, ou do Getsemane, como você quiser entender, e ele leva seus discípulos na sua última noite de oração, quando ele é traído por Judas. E a Bíblia diz que Judas traz Jesus
quando ele traz os soldados lá no monte, indicando onde Jesus estava, e com um beijo no rosto, ele indica que Jesus, ele se dizia ser o Filho de Deus. Pegaram Jesus, eu gosto disso, tá bom? Eu gosto desse pedacinho da passagem como todo ele. E a Bíblia diz então, quando os soldados foram, e Judas beijou ele no rosto, e Jesus disse: ô Judas, e aí? Ele diz: mestre, Rabona. E Jesus disse: com um beijo tu trai o Filho do Homem. E os soldados vieram e pegaram a Jesus. E a Bíblia diz que quando eles perguntaram: tu és Jesus? E ele disse: sim, sou eu sou Jesus. E todos eles caíram no chão. Para ele se levantar, Jesus tem que permitir. Então Jesus: ei, a quem vocês buscais? Levanta. E eles se levantaram: nós estamos procurando a Jesus. E aí? E ele disse: eu sou Jesus. E eles caem de novo. Então, eles não estão conseguindo prender Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus, no Evangelho de São João 15, ele diz que ninguém toma a sua vida, ele mesmo dá. Então, ele, mais uma vez, manda eles levantar e diz: a quem vocês procuraram? Ou procuram? E eles dizem: nós procuramos Jesus, o que se diz ser Cristo. E ele diz: então, vocês estão procurando a mim, deixai esses que voltam para suas casas. Está falando dos discípulos. E a Bíblia diz então que Jesus permite eles irem e pegam Jesus e o levam então para a fortaleza chamada Antônio. A Bíblia diz que toda noite eles começam a julgar a Jesus. Uma tentativa de matar, porque os judeus não podiam matar um outro judeu, não tinham a pena capital, eles não podiam fazer isso. Então eles tiveram que levar para Pôncio Pilatos, que era o prefeito, o governador da época, pelo menos em Jerusalém. E a Bíblia diz que então Pilatos começou a julgar a Jesus, a ver qual era a sua acusação. E a Bíblia diz então que ele não achava acusação nenhuma. Então ele chamou Jesus de um quartinho particular. Já me chamaram várias vezes nos quartinhos particulares. Não tem aqueles quartinhos particulares? Eu me lembro no colégio. No colégio eles chamavam de gabinete. Não é? No gabinete. Depois do colégio, aí tinha quando eu era funcionário de empresas. Não tinha um quartinho lá dentro da empresa? Chamado de escritório: vamos lá, vamos conversar. A conversa sempre quando é levada para dentro desse quartinho nunca é agradável, nunca são boas. Tá bom? E depois, quando eu vim para a igreja, dentro da igreja também tem os quartinhos particulares. Incrível, tem as salinhas também. E eles chamam e dizem: vem cá, vamos lá na salinha. Ih, Jesus, dá o livramento. Não é? Então, a Bíblia diz que eles pegaram Jesus, levaram para Pilatos. Pilatos começou a agora então indagar, perguntar, e Jesus não responde nada. Jesus pegou ele: larga ele aí, condenado, vem cá, vamos entrar para a salinha aqui. Levou ele fora a parte e disse para ele: ei, tu não sabe que eu tenho poder para te prender e te soltar? Eu tenho poder para te dar vida e tirar a tua vida. Eu sou autoridade máxima aqui, eu faço o que eu quero aqui. Tu não sabe que eu tenho poder nas minhas mãos para te prender, te soltar, te matar ou te dar vida? Diz aí, tu és o rei dos judeus? E Jesus olhou para ele e disse: nenhuma autoridade te seria dada se do meu Pai não te fosse concedida. Se calou. Pilatos já viu que ele não estava falando com qualquer um, tá bom? Então Pilatos começa a se encolher. O historiador diz que a mulher de Pilatos, enquanto o julgamento está acontecendo, ela sai correndo à noite. Se acordou de um pesadelo, porque no sonho diz ela que ela estava sendo perseguida para ser morta por causa de um homem justo que iria ser crucificado. Ela acorda na metade da noite, corre até Pilatos, e Pilatos está lá com o homem. E ela dá um grito e diz: Pilatos, não faça nenhum mal, escuta! E Pilatos não quer ouvir. Pilatos não quer ouvir a mulher. Ele está no meio de julgamento. E antes que o dia inicie, Pilatos dá uma sentença. Então, ou pecado capital, pecado de morte, ou seja, condenação de morte. E eles levam o condenado. O dia está clareando. E a mulher agarra o homem, Pilatos, e diz: rapaz, não devia ter condenado aquele homem, porque por causa dele eu sofri a noite inteira. Já tinha sido levado. A Bíblia diz, irmãos, que em Jerusalém, então nessa passagem bíblica, eles tinham uma festa que era praticada em Jerusalém. Nós sabemos que tem 4 festas, como 4 estações do ano, né, que Deus estabeleceu para que todo judeu viesse a Jerusalém
e viesse agradecer a Deus, né? Festa do Tabernáculo, festa de Páscoa, da Páscoa, a festa do Pentecoste, essas festas deveriam vir em Jerusalém agradecer a Deus. Então, os judeus, aqui no dia da crucificação, eles estão vindo, estão peregrinando de terras longínquas, distantes, para agora participar da festa que tinha em Jerusalém. Tá bom? Qual era essa festa, irmão Lindomar? Claro, se todo bom judeu estava vindo para comemorar essa festa, se era o dia que Jesus ia ser crucificado, não era nada mais nada menos do que a festa da Páscoa, não é? Então, eles estão vindo de todos os lugares distantes, e eles estão peregrinando, passando por rios, mares, montanhas, eles estão vindo, obedecendo o chamado de Deus. Então, a Bíblia diz que fora dessa festa, existia uma outra festa, uma festa espiritual, religiosa. Qual era a festa? Eles chamavam da festa ou a festa do sacrifício do Cordeiro. Essa festa acontecia dentro do átrio. Então, o templo, antes de chegar no lugar, como eles chamam no Atos Apóstolos, Porta Formosa, entrava no átrio, né, num espaço que estava fechado, que tinha uma porta de entrada, não tinha outra de saída, só uma porta, tinha um átrio, tinha um altar, então onde o sumo sacerdote da Goim, ele sacrificava um cordeiro sem mácula sobre o altar. Essa festa, muitos dos judeus, eles peregrinavam de terras distantes, e eles chegavam nas portas de Jerusalém, nas 12 portas, e quando eles chegavam ali, eles tiravam a sua roupa, que eles estavam peregrinando, e eles colocavam uma vestimenta de linho branca. Por quê? Porque para ver a morte do cordeiro lá dentro do átrio pelo Gadol Goim, o sumo sacerdote tinha que estar vestido de vestes brancas, não podia ter mancha nenhuma. Quando essas pessoas vinham, os homens vinham, entravam, passavam pelo portão, dos muros da cidade, eles trocavam a vestimenta, tiravam a túnica branca de dentro da mala, se vestia com a túnica branca, e eles estavam agora indo em direção ao templo, porque eles tinham que participar então lá dentro do átrio do sacrifício do cordeiro. Era um cordeiro que ia ser imolado pelo sumo sacerdote. A Bíblia diz que existe uma multidão ali. Ali dentro daquele átrio se comprimia as pessoas, porque todos queriam estar nessa festividade religiosa. Todos, os homens, as mulheres não. As mulheres não podiam entrar. A religião não permitia. Não tem? A religião não permitia, porque a religião não permite muitas coisas. Ainda hoje. Não é? A religião não permite, eu me lembro disso, quando eu me converti, há 32 anos atrás. Isso, eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi. Disseram para mim: olha, quando tu sair da igreja, se for de noite, tu não pode sair conversando com nenhuma mulher aí. Falaram isso para mim. Eu, não pode? Não. E daí eu saía da igreja até na rodoviária, dava o quê? 1,5 km, 2, tudo bem. E aí muitas vezes a gente saía da igreja e encontrava uma senhora lá de, sei lá, 60, 70 anos pedindo ajuda. E eu pensava: não posso chegar para essa mulher. Eu não posso chegar para essa mulher que disser para mim que eu não posso chegar perto de mulher. Isso é religião. Claro, eu era um novo convertido, estava obedecendo. E o tempo foi passando e eu vi que aquelas doutrinas não estavam me fazendo bem. Em vez de me unificar as pessoas, estavam me afastando das pessoas. Eu disse: não, peraí. O pecado está na mente das pessoas, não é? A Bíblia diz que naquele tempo a religião não permitia que as mulheres entrassem no átrio para ver a morte do cordeiro, lá no átrio, pelo sumo sacerdote. Então as mulheres ficavam do lado de fora, porque as paredes tinham as arestas, umas brechas na parede, e elas ficavam olhando a morte do cordeiro pelo lado de fora. Mas os homens tinham que entrar todo de branco. E a Bíblia diz que os homens que entravam pela porta tinham um assessor do Gadol Goim, um assessor do sumo sacerdote que ficava na porta. E ele ficava cuidando e olhando as tuas vestimentas. Ó, de cima a baixo. E se você tivesse alguma mancha na tua vestimenta, dentro do átrio você não entrava. Ele chegava e dizia: ei, aqui você não pode entrar. E aí a pessoa dizia: por que eu não posso entrar? Estou vestido de branco. Ele dizia: mas na tua vestimenta tem uma mancha. E quem tem mancha na sua vestimenta não entra para ver a morte do cordeiro. Isso é assim até hoje, tá bom?
Alguém pensa que vai entrar no céu com uma vestimenta manchada? Não entra. Porque lá vai dar um anjo te aguardando e me aguardando lá. E você não vai entrar com essa tua roupinha aí, bonitinha. Não. Lá você vai ter que ter uma veste lavada e purificada no sangue do Cordeiro. É assim até hoje. A Bíblia diz então que eles entravam e se afunilavam dentro do átrio. Por quê? Porque todos queriam ver o sacrifício do Cordeiro. Estou falando da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que o altar que era feito para o sumo sacerdote praticar o sacrifício não era um altar que nem esse aqui, ou dessa altura, desse nível. O altar que está escrito no livro Levítico, ele tinha que ter 2,88 metros de altura. Então o altar ficava lá em cima, do fogo. Quem entrava no átrio ficava aqui embaixo, ele ficava olhando para cima. E o sumo sacerdote então preparava um cordeiro sem mancha, sem mácula, porque aquele cordeiro representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pegava o cordeiro, então trazia o cordeiro aqui debaixo do seu braço, e ele trazia até no altar. Quando ele colocava o cordeiro no altar, ele pegava o cutelo ou uma navalha e puxava num corte só. Ele cortava a veia jugular do animal e o sangue esguichava. Ele levantava o animal então com a mão esquerda, mão de justiça de Deus, e o sangue começava a derramar sobre o altar. Todo mundo aqui embaixo assistindo o que estava acontecendo lá em cima, 2,88 metros de altura, era o altar. E ele levantava o cordeiro e o sangue começava a cair aqui. Ele fazia 7 voltas com o sangue do animal, 7 giros horários, e esse círculo representava então a eternidade de Deus, e o sangue, o vínculo então da vida. Vínculo da vida. Deus estava fazendo um pacto ali através do sangue do cordeiro. O sumo sacerdote fazia 7 voltas com o sangue do animal, largava o animal do lado, e agora ele pegava uma semente chamada isope. O salmista Davi disse no Salmo 51: lava-me, Senhor, com isope, e ficarei mais puro do que a neve. Eu conheço esse isope porque eu me lavei com isope no sertão onde eu vim. Era uma semente desse tamanho, e nós botava a secar. Semente verde, nós botávamos no sol, ela secava, nós descascava ela ficava que nem uma coxa de retalho. E quando ela secava, nós pegava aquilo, porque não tinha esponja na época. O nosso colchão não era de espuma que você dorme, nosso colchão era de palha. Uma vez o colchão de palha pegou fogo, e nós estávamos dormindo, quase matou eu e meu irmão. O isopo era secado, e eu pegava o isopo, aqui mas usava o isopo como esponja. Hoje nós damos banho com vários tipos de esponja. Nesse texto aqui a Bíblia diz que o sumo sacerdote da Dogoim pegava o isopo, comprimia, apertava ele e jogava ele em cima do sangue que tinha sido derramado no altar. Ele pegava uma vara, porque ele não podia tocar no sangue, não podia pegar o isopo, e agora ele estava moendo o sangue com a mão. Ele pegava uma vara, encravava no isopo, levantava para cima, o sangue começava a escorrer do isopo, vinha pela vara e até a mão do sumo sacerdote. E aqui o sumo sacerdote agora começava a espargir o sangue sobre as pessoas que estavam ali embaixo. Todos eles de vestes brancas. Até parece que eles foram ali só para ver a morte do cordeiro. Os rabínicos, os nossos mestres dizem que todos que estavam ali dentro daquele ato, uma vestimenta branca, eles acreditavam em uma coisa. Eles acreditavam que se uma gotinha daquele sangue que o sumo sacerdote estava espargindo sobre eles, se uma gota pegasse a sua vestimenta branca, Deus estava dizendo: hoje eu perdoo teus pecados e abençoo tua casa e tua família por toda e toda a eternidade. Era isso que eles acreditavam, e é isso que eu acredito até hoje. Tá bom? Então todos estavam ali para quê? Não era só para assistir a morte do cordeiro, era para receber uma gotinha do sangue na sua veste. Por quê? Porque a sua família estava esperando em casa para eles contar a experiência que eles tinham tido lá em Jerusalém, quando eles entraram pelo ato com a sua vestimenta branca, e quando o sumo sacerdote fazia o sangue, e uma gotinha daquele sangue veio e tocou na veste daqueles que estavam vestidos de branco. Aleluia. Ele ia contar essa experiência. Vou voltar para o texto, e a Bíblia diz então que colocaram Jesus na rua, que os nossos irmãos cristãos católicos, eles intitularam a rua que Jesus trilhou com a sua cruz e aquela coroa de espinho, eles intitularam de Via Crucis, ou Via Dolorosa, como você quiser entender, tá bom? Então eles intitularam aquela rua, e está até hoje, as procissões, Romaria, eles chamam de Romaria. Até hoje existe isso. Eles colocaram Jesus naquela rua estreita e curta. E a Bíblia diz que quando eles colocaram Jesus ali, os soldados estavam escarnecendo de Jesus com uma cana, eles pegaram, feriam a cabeça de Jesus
escarlate sobre Jesus. Isso hoje ninguém mais prega nisso, ninguém quer saber do sacrifício. A igreja só está aqui por causa do sacrifício, você só está aqui por causa do sacrifício. Hoje a vida de todo mundo é tão lá, vem cá. Irmão, Deus não cobra mais nada de ninguém. Você que pensa, a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, Deus vai chamar todos diante do trono. E todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar. E naquele dia o Senhor vai olhar e vai chamar os anjos e vai dizer: traga o livro das obras, os livros serão abertos, o livro de livro até chegar o livro da vida. Porque se o meu nome e o teu nome estiver lá, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu vos não conheço. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo está achando que agora é fácil ser crente. Eu não acho nada ser fácil ser crente. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que diz: irmão, minha vida é uma maravilha aqui, Deus tem me abençoado de culpa e é crente. Irmão, crentes de verdade, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, que nós não devemos nos consolar, nos confortar com essa geração iníqua. Glória a Deus. Ah, irmão, mas Deus me deu um carro, me deu uma casa, e aí o que é a tua casa, teu carro? Hein? Verdade. O que é a tua casa, teu carro? O Senhor diz: ei, eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. Onde vocês têm que juntar os vossos tesouros. Onde a traça não corrói, a mão do ladrão não alcança. É ali que nós temos que juntar o nosso tesouro. A Bíblia diz que colocaram Jesus, então depois de estar recebendo na rua, chamada Cruzes, para não ser um cristão católico. Colocaram uma coroa de espinho. Eu li um livro chamado Luca do Cabo, intitulado Cravos e Espinho. O escritor chega a dizer que o espinho tinha 10 centímetros de comprimento, irmão. Então o espinho só parava de encravar na cabeça do condenado quando ele atingiu o osso. Se ele não atingisse o osso, o espinho podia ter condições de tocar na massa cefálica, no cérebro, e causar danos terríveis. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho e, não contente com isso, eles pegaram uma vara e empurraram então os espinhos para que ela não caísse na cabeça de Jesus. Tem gente que fica aí dando glória, mas não entende o que Jesus fez para nós nos salvarmos. Nós não sentimos as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo disse: eu sofro como um prisioneiro de Cristo, porque no meu corpo eu ainda sinto as suas marcas. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava falando do açoite do opressor, do inimigo. Ele estava sentindo as marcas que estavam no corpo de Jesus. O escritor chega dizendo do Carlos, que olhava para o corpo de Jesus, viu o pulmão de Jesus exposto, porque os soldados começaram a bater tanto nele que abriu ruptura no seu corpo e dava vendo os seus órgãos dentro do seu corpo. Foi dessa forma que Jesus entrou na via Crucis, ou na via dolorosa. O corpo completamente ensanguentado, a coroa de espinho fez com que o sangue começasse a coagular, emplastar no seu rosto. Eles bateram tanto na sua cabeça que seu olho inchou. Quem olhava para Jesus não reconhecia mais. E a Bíblia diz que agora colocaram uma coroa e deram-lhe uma cruz pesada. Segundo outro escritor de outro livro que eu li, ele disse que a cruz tinha aproximadamente 150 quilos. Quem carregou uma saca de cimento aqui sabe o que é isso. Eu trabalhei muitos anos de servente. Nunca consegui carregar 150 quilos, era 3 sacas de cimento. Quando chegava aqueles caminhão de cimento com aproximadamente 1.000, 1.500 sacas de cimento, eu já pedia misericórdia. Olhava para aquela carreta cheia e eu dizia: puxa vida, não podia ter pena dentro dessas sacas. E quanto mais você carregava, mais pesado ficava. Cansaço vinha dominando o corpo